Lá vou eu falar sobre uma coisa que eu já falei outras vezes aqui, mas eu vejo que é sempre necessário relembrar. Retrabalho. Por que que tem tanto problema de retrabalho dentro da oficina? Eu já falei em outros vídeos aqui do retrabalho oculto, que é aquele tipo de retrabalho que só quem executa acaba tendo ciência do trabalho. Dei o exemplo de quem está na cabine de pintura, pega uma preparação mal feita, por assim dizer, e aí antes de pintar o carro, o pintor fica lá mais 20, 30 minutos ou mais, fazendo um acabamento refinado para daí começar a pintar. Um tremendo do retrabalho que come um tempão das horas de pintura. Então, por que eu vou falar de novo aqui para vocês? Algumas situações que eu peguei desde a vez que eu fiz esse vídeo para agora, são situações de quê? Situações de que oficinas permanecem ou ainda não começaram a fazer o registro dos retrabalhos. Ah, mas não dá tempo de fazer registro de retrabalho. Bom, se você não tem tempo para registrar retrabalho, você está nutrindo, alimentando os retrabalhos dentro da tua empresa. E eu queria dar uma informação bem interessante. A gente fez um fechamento de um cliente por meio do Flowcar, e aí lá na taxa de retrabalho, ele conseguiu chegar em 15% de retrabalho. Muito alto, extremamente alto, 15%. E essa taxa de retrabalho, o que que é? É a quantidade de peça que ele pintou. Então, por exemplo, lá, 30 peças repintadas, por problema de retrabalho. 30 peças repintadas, normalmente a gente estima que o custo de material da peça repintada é a metade do custo que realmente gasta para fazer uma peça. Então, se na média se gasta lá de R$ 120, o retrabalho vai ser mais ou menos R$ 60 de material. E o custo da mão de obra também, a gente estima metade do custo da hora da pintura, tá? Para poder executar. Então, se para realizar o trabalho naquelas 30 peças fossem necessários, por exemplo, 10 horas, a gente estima que foi 5 horas ali. E aí você pega todo o custo da mão de obra, basicamente com 70% de eficiência produtiva, que daí aumenta. Por exemplo, se fosse R$ 100 a hora, aumentaria para 140. E aí você tem um custo extremamente alto de retrabalho, que compensaria não, que você poderia estar fazendo 30 peças novas. Há um ticket médio aí de R$ 500 por peça, 30 peças. Nós estamos falando de R$ 15 mil de faturamento a mais, que deixou de acontecer por conta de retrabalhos, de N situações, tá? O objetivo de a gente conseguir filtrar isso, e aí a vantagem da ferramenta, é você poder identificar onde é que aconteceu o retrabalho. Então fica muito evidente para o dono da oficina, quando ele olha os retrabalhos registrados, documentados, ele sabe exatamente o que fazer a toque de caixa para que esses retrabalhos não aconteçam novamente. Por problema de produto mal aplicado, por problema de pressa na hora de montar, por problema de peça que faltou, e aí vai lá tentar enjambrar uma peça velha e aí estraga tudo. Então são coisas que precisam ser mensuradas todo dia na oficina e documentadas para que possam ser tomadas as devidas providências, os devidos ajustes e para que isso pare de acontecer. Então não deixa mais com que a tua oficina fique sofrendo um mês após o outro com retrabalho. Você tem oficina há quanto tempo? Durante quanto tempo você não fez, ou até agora você nunca fez o trabalho? Você consegue mensurar o quanto é que você perdeu de dinheiro nesse período? O quanto você deixou de ganhar fazendo outras atividades? E o problema do retrabalho, vou dizer para você, na maioria dos casos não é negligência do operador, da pessoa que está realizando. A maioria do retrabalho é só pressa, de todos, ou seja, você bota pressão para que a coisa ande mais rápido, a pessoa fica lá meia descontrolada, meio assustada ali com o processo todo e acaba tropeçando e fazendo coisa errada. Então assim, e o que faz com que você queira acelerar o processo além do necessário é não ter um fluxo bem desenhado para o pessoal trabalhar. E daí chega sexta-feira de tarde ou de manhã mesmo, já começa a tocar horror e aí o retrabalho vem de uma maneira assombrosa. Tá? Mais ou menos 70% dos retrabalhos acontece de quinta e sexta-feira ou sábado de manhã. Então se você não costuma fazer a anotação do quanto você faz de retrabalho, anota nem que seja num caderninho se você não quer ter uma ferramenta para medição. Vai te assustar com os resultados.